Você já ouviu falar de uma das batalhas mais incríveis da Bíblia? A história de Gideão e seus 300 homens é um exemplo impressionante de fé, coragem e como Deus usa o improvável para realizar o impossível. Imagine enfrentar um exército imenso com apenas 300 guerreiros escolhidos. Prepare-se para conhecer essa história inspiradora, que mostra o poder da obediência e da confiança em Deus. Não perca, porque cada detalhe é uma lição para a nossa vida. Israel vivia tempos difíceis. Os midianitas, um povo cruel, saqueavam as colheitas e deixavam os israelitas famintos e amedrontados. Nesse cenário desolador, Gideão trabalhava escondido, malhando trigo dentro de um lagar, um lugar improvável para esta tarefa, mas seguro contra os olhos inimigos. Ele era um homem comum, que vivia com medo, questionando o motivo de tanto sofrimento e sentindo-se pequeno diante da grandeza dos desafios. Foi então que um anjo do Senhor apareceu, irradiando luz e paz em meio à escuridão. O anjo saudou Gideão com palavras surpreendentes. "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, confuso e incrédulo, perguntou como isso poderia ser verdade. Ele queria saber por que Deus permitia tanto sofrimento se ele realmente estava com o povo de Israel. Porém, o anjo não recuou. Com firmeza e compaixão, ele declarou que Gideão seria o instrumento para libertar Israel. Esse momento foi decisivo. Mesmo inseguro, Gideão começou a perceber que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais confiantes, mas aqueles que estão dispostos a obedecer, mesmo em meio às suas fraquezas. Aquele chamado foi a prova de que Deus vê em nós algo que muitas vezes nem nós enxergamos. Enquanto Gideão tentava absorver o chamado divino, suas dúvidas não desapareciam de imediato. Ele queria acreditar, mas o peso da responsabilidade parecia esmagador. Assim, numa atitude humilde, pediu ao Senhor um sinal para ter certeza de que era realmente Deus quem falava com ele. Gideão preparou uma oferta de carne, pão e caldo e a levou ao anjo, que lhe instruiu a colocá-la sobre uma rocha. O que aconteceu a seguir foi extraordinário. O anjo tocou a oferta com a ponta do cajado e um fogo surgiu da rocha, consumindo tudo instantaneamente. Gideão ficou atônito. Esse momento não foi apenas um sinal, foi um encontro transformador que o fez reconhecer a presença divina. Ele exclamou: "Vi o anjo do Senhor face a face." Apesar disso, Gideão ainda era humano, cheio de medos e dúvidas. Ele pediu outro sinal, usando um velo de lã. Primeiro, ele pediu que o velo estivesse molhado de orvalho enquanto o chão ao redor permanecesse seco. Deus respondeu. No dia seguinte, pediu o contrário, que o velo estivesse seco e o chão molhado. Deus respondeu novamente, mostrando paciência e cuidado ao lidar com as inseguranças de Gideão. Esse processo mostra como Deus é compassivo e compreende nossas fraquezas. Gideão começou a perceber que não estava sozinho. Deus estava conduzindo cada passo, reforçando que Ele é fiel mesmo quando temos dificuldade em confiar. Com os sinais de Deus confirmando seu chamado, Gideão reuniu um exército. Inicialmente, cerca de 32 mil homens atenderam ao seu chamado para lutar contra os midianitas. Mas Deus tinha outros planos. Ele disse a Gideão que o número era grande demais. Se eles vencerem com tantos homens, pensarão que a vitória veio pela força deles, e não pela minha mão, explicou o Senhor. Assim, Deus instruiu Gideão a reduzir o exército. Primeiro, Gideão foi orientado a dizer que aqueles com medo poderiam voltar para casa. Cerca de 22 mil homens partiram, deixando apenas 10 mil. Mesmo assim, Deus afirmou que ainda era muita gente. Para refinar ainda mais os escolhidos, Deus pediu que Gideão levasse os homens até um riacho. Aqueles que bebessem água lambendo com as mãos como cães seriam os escolhidos. Apenas 300 homens fizeram isso. Estes 300 foram separados para compor o exército que enfrentaria os midianitas. Imagine Gideão olhando para os poucos homens restantes e depois para o vasto exército inimigo, que era descrito como numeroso como gafanhotos e com camelos incontáveis como os grãos de areia da praia. Qualquer líder humano poderia entrar em pânico, mas Deus reafirmou a Gideão que ele estava no controle. Nessa jornada de redução do exército, Deus estava moldando não apenas os números, mas também o coração de Gideão e dos guerreiros. Cada etapa era um lembrete de que a verdadeira vitória não viria pela força humana, mas pelo poder de Deus. A tensão crescia.
e a fé de Gideão era continuamente testada, enquanto ele avançava rumo ao impossível, com apenas 300 homens confiando no poder divino. Com apenas 300 homens e contra um exército midianita aparentemente imbatível, Gideão aguardava instruções de Deus. Durante a noite, o Senhor o encorajou novamente, dizendo: "Desce ao acampamento dos midianitas e ouvirás algo que fortalecerá a tua coragem." Gideão, acompanhado de um servo, esgueirou-se até o acampamento inimigo. Lá ouviu um soldado midianita narrar um sonho a outro. No sonho, um pão de cevada rolava pelo acampamento e derrubava uma tenda. O companheiro do soldado interpretou: "Isso só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos." Essa confirmação renovou o ânimo de Gideão. Ele voltou ao seu acampamento com a certeza de que a vitória era garantida pelo Senhor. Então, sob orientação divina, elaborou uma estratégia que parecia absurda aos olhos humanos, mas carregada de propósito celestial. Dividiu os 300 homens em 3 grupos de 100, armando-os não com espadas ou lanças, mas com trombetas, cântaros de barro e tochas escondidas dentro dos cântaros. Na calada da noite, posicionaram-se ao redor do acampamento inimigo. No momento combinado, Gideão deu o sinal. As 300 trombetas soaram simultaneamente. Os cântaros foram quebrados, revelando as tochas brilhantes, e um poderoso grito ecoou: "A espada do Senhor e de Gideão." A confusão tomou conta dos midianitas, que acordaram em pânico, acreditando estar sob ataque de um exército muito maior. Na escuridão e caos, os inimigos começaram a atacar uns aos outros, enquanto os 300 guerreiros observavam o cumprimento do plano divino. Foi uma vitória milagrosa, um testemunho de que Deus usa estratégias incomuns para demonstrar sua grandeza e poder. Com os midianitas em fuga e o exército inimigo destruído, Gideão e seus 300 homens seguiram em obediência para completar a missão que Deus lhes confiara. Embora cansados, não descansaram até que a vitória fosse total. Gideão convocou outras tribos de Israel para cercar os midianitas que escapavam, garantindo que a ameaça fosse completamente eliminada. Cada passo refletia a confiança e a fidelidade a Deus, que os havia guiado até ali. Após a batalha, o povo de Israel foi tomado por um profundo reconhecimento da liderança de Gideão e da intervenção divina. Eles tentaram coroá-lo como rei, mas Gideão recusou, declarando que o Senhor era o único rei de Israel. Esse gesto de humildade reafirmou a mensagem central de sua vida: a glória pertencia exclusivamente a Deus. No entanto, os desafios não terminaram. Apesar da vitória, Israel logo voltou às suas práticas anteriores de idolatria, esquecendo o Deus que os havia libertado. Ainda assim, o legado de Gideão permaneceu como um lembrete poderoso de que, quando confiamos no Senhor, mesmo os desafios mais impossíveis podem ser superados. E assim termina a incrível jornada de Gideão e seus 300 homens, uma história que nos ensina a confiar em Deus mesmo diante dos maiores desafios. Que possamos lembrar que não importa o tamanho das dificuldades, com fé e obediência ao Senhor, a vitória é sempre certa. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem de esperança e coragem. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.